Agora a gente traz atualizações, breaking news dele, Theo Cury, trazendo avanço na apuração de hoje cedo. Theo, decisão já saiu. Alexandre de Moraes, ministro, relator do caso sobre Fernando Collor de Mello, decide autorizar o ex-presidente a cumprir pena em Maceió. Exatamente. Decisão de agora do ministro Alexandre de Moraes. Ele recebeu essa informação do juiz auxiliar dele, juiz instrutor, que participou da audiência de custódia de hoje cedo, das 11h30 da manhã, com o Fernando Collor de Mello, advogado do Fernando Collor de Mello e o representante da Procuradoria-Geral da República. E nessa audiência de custódia, onde verificou-se a legalidade da prisão, que nenhuma ilegalidade foi cometida durante o ato que o prendeu, o ex-presidente pediu que ficasse em Alagoas, que cumprisse a prisão a qual ele foi determinado pelo Supremo em Alagoas, perto da família. A gente vê aí a decisão, o ministro Alexandre de Moraes, nesse comecinho que vocês estão vendo, narra os últimos acontecimentos, diz que o Supremo o condenou a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado, que no dia 24 de abril desse ano, ontem, não admitiu o ministro Alexandre de maneira individual os embargos infringentes, que é um palavrão, mas nada mais é do que recursos apresentados pelo Fernando Collor de Mello, e diante da situação final recursal, determinou a prisão dele. Diz que no dia 25 de abril, hoje, foi efetuada a prisão, realizada a audiência de custódia. Aí esse ponto é muito importante. Diz o ministro Alexandre de Moraes que a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar para Fernando Collor de Mello, ou seja, que ele não fosse para uma penitenciária, mas ficasse preso em regime domiciliar. Por quê? Quais os argumentos da defesa? Flagrante indefinição da situação jurídica dele, porque houve o destaque do ministro Gilmar Mendes, ou seja, a defesa diz, olha, o julgamento não foi concluído, não há uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, há apenas uma decisão individual de um ministro. Como há uma decisão em aberto, já que Gilmar Mendes adiou a conclusão do julgamento, a defesa pedia que ele ficasse em regime domiciliar. Segundo ponto, esse argumento não para em pé porque uma decisão de um ministro é considerada a decisão do Supremo. Então, isso acaba não parando em pé. Segundo ponto, pendência de decisão sobre a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, Fernando Collor de Mello tem 75 anos, esse caso aconteceu há bastante tempo, de acordo com a defesa, deveria haver a extinção da punibilidade, que é um outro palavrão jurídico que nada mais é do que os crimes pelos quais ele vem sendo acusados já venceram, já prescreveram. E o terceiro ponto da defesa para justificar que Collor de Mello ficasse em casa e não numa penitenciária foi idade avançada e 4 comorbidades graves, de acordo com ele: doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Então a defesa diz que Fernando Collor de Mello tem Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. O que o ministro Alexandre de Moraes diz de fato na decisão? E aí a gente vai para a segunda página, que é uma decisão bem curta, de 2 páginas. O ministro diz que a Lei de Execuções Penais determina que o local de cumprimento da pena deve acontecer em um local de domicílio do preso, onde o preso mora, com o objetivo de assegurar a permanência dele próximo do seu meio social e familiar. Isso acontece com frequência. Um preso pede para ficar em determinado local onde a família pode visitá-lo, onde pode receber visita dos advogados constituídos, enfim. Dito isso, o ministro Alexandre de Moraes toma a decisão. O início do cumprimento da pena de reclusão de Fernando Afonso Collor de Mello em regime fechado na ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. Em face de sua condição de ex-presidente da República, observo que o cumprimento da pena na ala especial deverá ser em cela individual. Um ponto importante, importantíssimo. Assim como o ex-presidente da República, então ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando teve a ordem de prisão, ficou numa sala especial na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, de maneira individual. Collor de Mello, que também é ex-presidente da República, terá esse tratamento considerado especial. Segundo ponto que é muito importante, que vocês veem ali logo abaixo, que a direção do presídio informe num prazo de 24 horas se tem totais condições de tratar da saúde do custodiado em face das alegações. O que isso quer dizer? A defesa, a gente contou ali no final da primeira página,
diz que Collor de Mello tem 75 anos e comorbidades graves, como doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. O que Alexandre de Moraes quer saber é a penitenciária para onde Collor de Mello vai. Tem condições de gerir ali a saúde clínica dele diante do que a defesa diz, que ele tem Parkinson, bipolaridade e apneia do sono grave? Porque ele precisa ter um respaldo médico para continuar nesse lugar. Inclusive, é o argumento do ministro para mandá-lo para a prisão e não para o regime domiciliar. Então, esses são os principais pontos da decisão. Na sequência, ele diz para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Isso é um ponto importantíssimo. Ali um pouquinho mais abaixo, se a gente puder descer um pouco mais essa imagem do documento, logo depois do item 1 e do item 2, no finalzinho o ministro diz: determino ainda imediata vista à PGR, após a juntada dos autos da informação do item 2, para que se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar. Ou seja, se a Procuradoria-Geral da República, diante do pedido da defesa, disser, olha, de fato, a situação de saúde dele é complicada, é grave, é sensível, é complexa, ele, por ter Parkinson, entre outras comorbidades, Parkinson, apneia do sono grave e bipolaridade, a PGR pode ver uma necessidade de ele ficar em regime domiciliar e não na penitenciária, levando em consideração também a idade dele de 75 anos. Dito isso, vai para a prisão nessa ala especial de maneira individual, sozinho em uma cela, é o que o ministro Alexandre de Moraes toma de decisão. Então, em linhas gerais, só para quem chegou agora para resumir essa história toda, houve audiência de custódia, a defesa pediu para que o Fernando Collor ficasse em casa enquanto não houvesse uma decisão final do Supremo, já que o julgamento foi adiado, não foi concluído, pediu para que ficasse em casa também porque tem 75 anos, tem Parkinson, tem bipolaridade e também tem apneia do sono grave. O ministro Alexandre de Moraes concorda com o primeiro ponto, ele ficar em Maceió, perto da família dele, perto do meio social dele, na penitenciária, em uma sala especial numa penitenciária. Diz que cabe agora à Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a necessidade ou não de ele ficar em regime domiciliar. Diante do posicionamento da PGR, o ministro talvez possa até mudar de ideia e mandá-lo para regime domiciliar. Isso tudo vai depender do posicionamento da PGR, é a informação de momento.